PHP é uma sigla recursiva que significa PHP Hypertext Preprocessor. O PHP é uma linguagem de código fonte aberto, muito utilizada na internet e especialmente criada para o desenvolvimento de aplicativos web. Para testar scripts em PHP, você vai precisar de um servidor com suporte a essa tecnologia. Normalmente, utilizado é o Apache. O banco de dados mais utilizado nos scripts PHP é o MySQL. No CD-ROM da revista, existe um pacote chamado EasyPHP, que instala e configura automaticamente o Apache, o PHP e o MySQL em sua máquina. Qualquer editor de texto pode ser usado para a criação de scripts PHP. Existem ferramentas profissionais como o ZenStudio, mas programas simples como o Notepad também podem servir. Na aba Editores Web do CD-ROM foi incluído o MPS PHP Designer, um editor gratuito e com muitos recursos úteis. As páginas PHP devem ser salvas no diretório raiz do servidor. Para testes locais com o EasyPHP, essa pasta é c:/arquivos de programas/easyphp/www. Para acessar a página, digite o nome do domínio / o nome da página no seu navegador. Para fazer com que o servidor comece a operar, basta clicar sobre o ícone EasyPHP que está no grupo de programas EasyPHP do menu Iniciar. Deverá aparecer um ícone do tipo Tray ao lado do relógio do Windows. Vamos criar o seu primeiro script em PHP. Para isso, insira o seguinte conteúdo. Vamos salvar o arquivo com o nome teste.php dentro do diretório raiz do servidor. Para acessar o script, abra uma página de seu navegador de internet. Digite o endereço 127.0.0.1/teste.php e veja o resultado. Se você verificar o código-fonte da página, vai perceber que não aparecerá nenhum comando PHP. Isso acontece porque o servidor interpreta todos os scripts antes de enviar a página para o navegador. Assim, o browser percebe apenas o código HTML puro. As configurações do PHP ficam armazenadas em um arquivo denominado php.ini, que é carregado toda vez que o servidor é iniciado. No Windows, esse documento fica armazenado dentro do diretório c:/Windows. Diversas informações a respeito de como os scripts serão executados estão nesse arquivo. Por exemplo, para modificar o tempo máximo de execução de scripts, altere o atributo Max Execution Time. Para localizá-lo, clique em Search, Find. Digite Max, underline e dê OK. Ele encontrará o comando. Altere o valor 30 para 50.
Todas as linhas iniciadas por ponto e vírgula são consideradas comentários e não são lidas quando o PHP é iniciado. Você pode encontrar mais informações sobre como modificar o arquivo de configuração no site do PHP, www.php.net. Quando o PHP abre uma página, ele procura por tags especiais que indicam onde estão os blocos de código. A tag de abertura é formada por um sinal de menor que, um ponto de interrogação e a sigla PHP. A tag de fechamento é formada por um ponto de interrogação e um sinal maior que. Veja o exemplo. Depois de digitado o código, salve o arquivo no diretório Vamos verificar como ficou o nosso exemplo. No PHP, é preciso indicar explicitamente quando termina uma instrução ou comando. Isso é feito através do sinal de ponto e vírgula. Veja como que fica o exemplo com essas instruções. Para inserir comentários de múltiplas linhas no código PHP, utilize a barra e o asterisco, como mostra o exemplo. Usando duas barras seguidas, é possível acrescentar comentários de apenas uma linha, que podem ser, inclusive, adicionados depois de instruções. Desta forma. Note que os comentários não são exibidos no navegador. Variáveis servem para armazenar valores. Você pode se referir a uma variável para obter seu valor ou para modificá-lo. No PHP, elas são representadas por um cifrão mais o nome da variável. Um nome de variável válido é iniciado por uma letra ou subscrito, seguido de outras letras, números e subscritos. O PHP diferencia maiúsculas de minúsculas. Digite o código e salve as alterações. Abra o navegador para verificarmos como ficaram essas alterações. Quando uma variável é declarada dentro de uma função, ela só estará disponível para o código dessa função. O código a seguir gera um erro justamente por esse motivo. Veja. Vamos inserir o código e novamente salvar as alterações. Verifique no seu navegador que o erro aparecerá, pois o valor não consta. Para corrigir isto, faça o seguinte. Usando a palavra-chave global, você fará com que a variável esteja disponível para todo o script. Salve as alterações e note que no navegador o valor aparecerá. As variáveis PHP podem conter diversos tipos de dados. Usando dados booleanos, por exemplo,
você armazena valores falsos ou verdadeiros. Esses valores podem ser usados em declarações condicionais para determinar se uma ação será executada. Vamos verificar como ficou nosso exemplo. Você também pode armazenar valores inteiros, negativos ou positivos. É possível, inclusive, usar números hexadecimais. Existe também a opção para usar números de ponto flutuante, como os que são usados para indicar valores monetários. Veja como ficou. Sequências de texto são chamadas de strings no PHP. Quando você atribui um texto a uma variável, ele deve estar entre aspas simples ou aspas duplas. Veja como ficou também. Existe também um tipo de dado chamado matriz ou array. Ele permite que diversos dados sejam armazenados em uma única variável. Esse conceito será mais aprofundado na aula 14. Vamos inserir o código. Salvar as alterações e verificar no navegador. Veja que foram apresentados os dados. Constantes no PHP são identificadores para valores simples. Como o próprio nome diz, o conteúdo das constantes não muda durante a execução do código. Elas são criadas com a função define e, por convenção, são escritas com letras maiúsculas. Repare que as constantes não utilizam o cifrão. Vamos salvar as alterações e verificar no navegador. Há algumas constantes pré-definidas no PHP. Muitas delas são matemáticas. A função a seguir, por exemplo, utiliza a constante π para calcular a área de um círculo. Novamente iremos salvar as alterações e verificar no navegador. Expressão é um conceito muito importante no PHP. Tudo que tem um valor pode ser considerado uma expressão. A forma mais comum de expressão são as variáveis. Veja o exemplo. Quando você escreve esse código, além de atribuir o valor 5 à variável a, você também cria uma expressão que possui o valor 5. O código a seguir explica melhor. Vamos salvar as alterações e verificar no navegador. Você também pode escrever o código de outra maneira.
Vamos salvar as alterações e dar o preview, que na verdade não mudará nada, pois é o mesmo código escrito de outra forma. Um outro tipo de expressão bastante comum são as que envolvem operadores, as chamadas expressões de comparação. Elas retornam valores booleanos, ou seja, vazio representando verdadeiro e 1 representando falso. Vamos inserir o código, salvar e atualizar o navegador. As expressões de comparação são utilizadas em declarações condicionais para determinar se um bloco de código será executado ou não. Operadores são usados para modificar ou comparar valores. Os operadores mais comuns são os matemáticos, como o sinal de mais para adição, o sinal de menos para subtração, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão e o sinal de porcentagem para módulo, ou seja, resto da divisão. Neste caso, nossa variável vale 10. 10 mais 5, 15. Então, os valores que deverão aparecer respectivamente serão 15, 5, 50, 2 e 2. Vamos verificar. Existe ainda um atalho para somar 1 ao valor, usando dois operadores de adição. Neste caso, nossa variável vale 5. Somando-se 1, deverá ser mostrado 6. Também podemos usar dois operadores de subtração para diminuir 1 ao valor. Neste caso, deverá ser mostrado 4. Com o sinal de igual, você associa um valor a uma variável. Agora a nossa variável deverá valer 15. Você pode usar esse operador em conjunto com os operadores aritméticos, deixando o código menor. Vamos ver no exemplo. Esse código pode ser diminuído para este. Isso também vale para todos os outros operadores aritméticos. Existem também os operadores de comparação, que retornam um vazio, que corresponde a falso, ou 1, que corresponde a verdadeiro. Aos dois sinais de iguais para o operador é igual a. Vejamos no exemplo. O ponto de exclamação e um sinal de igual compõem o operador não é igual a.
O sinal de maior compõe o operador é maior que. O sinal de menor compõe o operador é menor que. Os sinais de maior seguidos dos sinais de igual compõem o operador é maior ou igual a. E o sinal de menor seguido do sinal de igual compõe o operador é menor ou igual a. Existem ainda os operadores lógicos. O operador e, por exemplo, é formado por dois e's comerciais e só retorna um resultado como verdadeiro se as duas condições envolvidas no teste também forem verdadeiras. O operador OU só retorna um resultado verdadeiro caso uma das condições ou as duas forem verdadeiras. O ponto de exclamação é usado como operador não no PHP. Ele nega e inverte o resultado de um teste. Estruturas de controle no PHP são formadas basicamente por declarações condicionais e de looping. Declarações condicionais são usadas para executar diferentes ações baseadas em diferentes condições. A declaração condicional if, que significa se em português, executa uma ação se uma determinada condição é verdadeira. Note o exemplo. Se modificarmos o código de maneira que o resultado do teste seja falso, nenhum dos comandos que ficam dentro das chaves que vêm após a declaração if são executados. Com a declaração else, podemos colocar um conjunto de comandos que serão executados caso o teste realizado pelo if seja negativo. O else deve vir logo após o bloco de códigos relacionados ao if.
Há também a possibilidade de usar o if após a declaração else para criar uma sequência de testes. Uma outra maneira de selecionar um entre diversos blocos de códigos a serem executados é através da declaração switch. Ela é usada em conjunto com a declaração case, que separa cada uma das opções. Há também a declaração default, para o caso de nenhuma das condições existir. Este exemplo verifica o dia-semana atual através do objeto date, que estudaremos mais à frente, e exibe uma mensagem diferente de acordo com a data. Repare que em cada um dos blocos de código há um comando break. Ele é necessário, pois quando é encontrada a condição correspondente da declaração switch, todo o código abaixo dessa linha e dentro das chaves será executado. O break interrompe esse processo e passa a execução para a linha imediatamente posterior à chave que agrupa os comandos do switch. Declarações de looping no PHP servem para executar um mesmo bloco de código seguidas vezes. Com a declaração for, por exemplo, você executa o bloco em um número de vezes determinado por uma variável. Para usar essa declaração, você deve, entre os parênteses, inicializar uma variável, criar uma condição que, se verdadeira, continuará executando o looping e, por último, definir o incremento, ou seja, o aumento do valor da variável cada vez que o looping é feito. Veja este exemplo. A declaração while, por sua vez, não precisa ter um número pré-determinado de vezes para fazer o looping. Ele é executado enquanto uma determinada condição for verdadeira. Existe também a opção de fazer loopings com a declaração do, que executa um bloco de códigos uma vez e então o repete até que uma determinada condição seja verdadeira. É um bloco de código reutilizável, que é executado quando ela é chamada por um evento ou por outra função. Para criar uma função no PHP, você deve usar a declaração function. Os argumentos que são valores passados para a função quando ela é chamada devem ficar entre parênteses. Os comandos que serão executados pela função devem ficar entre chaves. Veja o exemplo. A declaração return retorna um valor quando a função é chamada. Para chamar uma função, escreva o seu nome seguido dos argumentos entre parênteses.
Não é obrigatório que uma função tenha argumentos. Na verdade, em muitos casos, eles não são necessários. Como você deve ter reparado, essa função não tem a declaração return. Isso porque ela só precisa ser usada quando desejamos que a função retorne um resultado. Uma classe é uma coleção de variáveis e funções trabalhando com essas variáveis. O código a seguir define uma classe chamada carrinho de compras, que consiste em uma matriz associativa com os artigos do carrinho e duas funções, uma para adicionar e outra para remover os itens. Classes são tipos, ou seja, rascunhos para a criação de objetos. Você deve utilizar o operador new para criar uma variável do tipo carrinhos de compra. Veja o exemplo. No PHP, é possível acessar o valor de variáveis através de diferentes nomes. Ou seja, você pode criar variáveis que apenas fazem referência ao valor de outras. Para executar essa operação, você deve usar o sinal de igual seguido de um E comercial. Veja o exemplo. Uma outra operação que você pode realizar com referências é fazer com que uma variável passe um valor para uma função e receba outro automaticamente, como acontece nesse código. Usando a função unset, você remove a referência de uma variável, mas ela mantém o último valor recebido. No código a seguir, a variável A faz referência à variável B. Quando B recebe o valor 100, A também fica com esse valor. A seguir, remove-se a referência de B, recebe um novo valor que não é passado para A. Matrizes são variáveis que armazenam mais de um valor ao mesmo tempo. Cada elemento da matriz é relacionado a um índice. Para criar uma matriz, use o comando array. Uma matriz de 5 elementos pode ser criada com este código. Você pode utilizar elementos de uma matriz referindo-se a eles através de seu número de índice. Não é preciso utilizar apenas números como índice das matrizes. É possível também usar strings, ou seja, textos para essa finalidade. Veja um exemplo desta maneira. Com a função include, você pode inserir o conteúdo de arquivos inteiros em um documento PHP antes que ele seja executado. Você pode usar esse recurso para reaproveitar blocos de código que são usados constantemente em diversas páginas. Por exemplo, você pode criar um cabeçalho para suas páginas que informa a data atual, como neste exemplo. Vamos salvar esse arquivo como cabeçalho.php. Você pode incluir esse cabeçalho em todas as páginas do site, usando a função include.
Basta especificar o nome do arquivo que você deseja incluir. Vamos abrir o nosso arquivo teste e colocar o comando e vamos salvar. Você pode inserir quantos includes desejar em seu documento PHP. Além de comandos, um arquivo inserido através de um include também pode conter códigos HTML normal. Cookie é uma tecnologia que permite a armazenagem de informações no disco rígido do usuário. Com os cookies, você pode utilizar o mesmo valor em diversos documentos PHP. Isso é útil para manter informações sobre o usuário enquanto ele estiver no site, por exemplo. Este código obtém o nome do internauta e o armazena em um cookie. O método utilizado é o setCookie. Vamos digitar o nome. Clicar em enviar. O código PHP que cria o cookie deve ser colocado antes da tag HTML do documento, para evitar que ocorram erros. Recuperar o valor de um cookie é tão simples quanto criá-lo. Basta usar a variável pré-definida cookie e indicar o nome. Isso pode ser feito em uma página diferente. Não é preciso que seja aquela que criou o cookie. Vamos criar então um novo arquivo para poder ver o cookie. Utilize esse código. Vamos salvar como página1.php. A mensagem será exibida. Os cookies ficam gravados no computador do usuário até que a sessão seja encerrada, ou seja, até que ele feche o navegador. Você pode fazer com que um cookie dure por mais tempo, indicando o tempo em segundos que ele demorará para expirar, na sua propriedade expires. Com a variável pré-definida get, você pode obter valores postados através da URL como parâmetros. Neste exemplo, cada um dos links envia um valor diferente para a página. Esse recurso pode ser usado para a troca de informações entre os documentos PHP. Repare que para enviar um parâmetro para o código pela URL, deve ser usado um ponto de interrogação, a variável, um sinal de igual e o valor. Caso você queira passar mais de um valor, use um e-comercial para separar as variáveis, como neste exemplo. Os valores enviados por um usuário através de um formulário podem ser recuperados no código PHP com a variável pré-definida post.
Com ela, você obtém valores postados em formulários com o método POST, bastando indicar o nome do campo. No action do formulário, você deve indicar a página PHP que irá receber os valores. O mesmo documento pode conter o código e o formulário. Mudando o método de envio do formulário para GET, todas as informações postadas podem ser vistas na barra de endereços do navegador. Nesse caso, deve ser usado a variável pré-definida GET. Os valores enviados por um usuário através de um formulário podem ser recuperados no código PHP com a variável pré-definida POST. Com ela, você obtém valores postados em formulários com o método POST, bastando indicar o nome do campo. No action do formulário, você deve indicar a página PHP que irá receber os valores. O mesmo documento pode conter o código e o formulário. Mudando o método de envio do formulário para GET, todas as informações postadas podem ser vistas na barra de endereço do navegador. Nesse caso, deve ser usado a variável pré-definida GET. Para enviar arquivos para o servidor através de scripts PHP, você deve primeiramente abrir o arquivo php.ini, que está no diretório Windows, e especificar em que diretório eles serão gravados temporariamente. Para isso, retire o ponto e vírgula do começo da variável upload tmpdir e indique a pasta. Salve o arquivo e fecho. E vamos restartar o servidor. Todas as informações sobre o arquivo postado ficam armazenadas na variável pré-definida files. Usando essas informações, em conjunto com a função moveUploadedFile, você pode gravar um arquivo enviado por upload no disco rígido do servidor. Veja o exemplo.
Vamos salvar as alterações. O arquivo que será enviado e clique em enviar arquivo. Vamos verificar se o arquivo foi gravado. O arquivo foi enviado para o diretório do servidor. Para enviar e-mails para o servidor através de scripts PHP, você deve abrir o arquivo php.ini, que está no diretório Windows, e indicar o servidor SMTP e o remetente nas variáveis SMTP e sendMailFrom. Vamos ver. Indique aqui o seu servidor e o seu e-mail neste local. Salve o arquivo e vamos restartar o servidor. Vamos fechar o arquivo. E inserir o código. Salve as alterações. Vamos verificar se o e-mail chegou. Veja que o e-mail chegou corretamente. O banco de dados normalmente usado pelo PHP é o MySQL. Existem diversas funções prontas para trabalhar com o MySQL no PHP. Para fazer uma conexão a um servidor MySQL, por exemplo, utilize a função MySQL Connect. Você deve passar como parâmetros o endereço ou nome de domínio do servidor, o nome de usuário e a senha. Para selecionar o banco de dados que você irá utilizar, use a função MySQL Select DB. Com o comando OR_die, você pode especificar uma mensagem que será exibida caso aconteça algum problema de conexão. Para executar consultas no banco de dados SQL, utilize a função MySQL Query. Basta passar como parâmetros os comandos SQL.
Para exibir os registros de sua consulta, utilize a função MySQL fetch_assoc, que retorna uma matriz com o conteúdo da linha atual e move para a próxima. Você pode usar o comando while para fazer com que todos os registros sejam exibidos até que a função MySQL fetch_assoc não retorne nenhum resultado. Você pode melhorar a visualização dos dados usando códigos HTML. As informações podem ser inseridas em uma tabela, por exemplo. Usando os comandos SQL adequados, você pode refinar o resultado de sua pesquisa e obter apenas dados que obedeçam a determinado critério. Por exemplo, para mostrar apenas os clientes de São Paulo, use a cláusula WHERE. Uma outra tarefa bastante útil é a ordenação dos dados, que pode ser feita com facilidade através do comando ORDER-BY. Veja como ordenar os dados do exemplo por nome de contato. Para incluir registros em um banco de dados, devemos usar a cláusula insert do SQL. As variáveis com os valores a serem incluídos devem ser mescladas com os comandos SQL. Veja como inserir uma nova empresa no banco de dados exemplo. Se utilizarmos o código que mostrava só as empresas de São Paulo novamente, veremos que existe uma nova que acaba de ser incluída. Para atualizar os dados da tabela, deve ser usado o comando update do SQL. Lembre-se sempre limitar os registros a serem alterados usando a cláusula WHERE. Este código muda o nome do contato da empresa que acabou de ser incluída, identificando-a pelo código. Visualizando os dados novamente, veremos que o nome do contato foi alterado no registro referente à Editora Europa. O comando SQL usado para excluir arquivos é o delete. Você deve limitar quais registros serão excluídos com a cláusula WHERE. O código abaixo apaga o registro da Editora Europa da tabela de clientes.
Observando a listagem, poderemos ver que o registro não consta mais na tabela de clientes.